me receber tão bem, tão afetivamente nesse encontro, que eu reputo um dos mais interessantes programas de congresso que eu vi ao longo deste ano. É realmente um congresso instigante, muito bem organizado. Eu quero agradecer e cumprimentar o meu amigo Valber de Moragra, mas também todos aqueles que cooperaram com essa organização. E eu faço aqui na sua pessoa, e realmente é uma satisfação muito grande falar logo após Fernando Facuri Scarf, meu colega de departamento, da mesma cadeira, professor, igualmente professor titular de Direito Financeiro, e nessa digamos, veio por meio, né, da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, da OAB Pernambuco, OAB da qual eu sou advogado, né? Minha OAB 13.189 de 1991, 92, aliás, e que logicamente me faz muito orgulho sempre voltar às origens, né? Eu fui aluno da Faculdade de Direito do Recife, e essa minha ligação sempre foi permanente, muito de muito orgulho, né, esse vínculo com Pernambuco. Ao mesmo tempo, também quero destacar que este ano nós perdemos o maior tributarista que já tivemos no Brasil, que foi José Souto Mauro Borges, um grande jurista, um homem que cultuava a filosofia, trouxe luzes para grandes temas do direito tributário brasileiro e foi meu mestre desde sempre. Então, queria registrar que Pernambuco perdeu nas letras jurídicas esse grande jurista, mas certamente ele, né, deixou uma marca indelével na construção da nossa ciência tributária. Muito bem, o tema não poderia ser mais oportuno, e na continuidade daquilo que mencionava o professor Fernando Facuri Scarf, eu quero destacar que o Brasil está imerso, não é, numa grande reforma da Constituição Financeira, numa série de dificuldades para tentar organizar ou reorganizar as suas finanças, mas ao lado desta tem aí uma agenda de reforma tributária que se vê a cada momento em que ela se coloca superada por inúmeras dificuldades. Então, é justamente sobre esse aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse encontro, a importância da efetividade das normas constitucionais. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, talvez o único país no mundo que tem um sistema tributário nacional previsto na sua Constituição. E é um sistema tributário que antecipa para os legisladores limites muito claros. Primeiro, com a identificação do conceito de tributo e suas espécies, bem demarcadas, previstas na Constituição como gênero, depois especificado em relação aos impostos, em relação às contribuições, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma série de limitações que vão definindo as competências desses impostos ou destas contribuições que estão previstas no texto constitucional. Mas não só, a Constituição prescreve limitações constitucionais ao poder de tributar, as competências por si só já são limitações ao poder de tributar, mas o Constituinte organiza o texto com base em princípios e imunidades, ou seja, campos de não incidência constitucionalmente qualificados, tal modo que a Constituição, há um tempo que atribui competências, ou seja, poderes limitados aos legisladores em matéria tributária, também, ao mesmo tempo, confere aos contribuintes uma carta de direitos, uma carta de limitações de conteúdo principiológico para que essa tributação seja feita, mas com respeito à propriedade, com respeito à dignidade do contribuinte e, especialmente, à capacidade contributiva. Nesses termos, nós temos um Código Tributário Nacional que, neste ano, completa 55 anos de vigência e uma Constituição com 33 anos em vigor. E esse conjunto, não é? Porque, afinal de contas, o artigo 146 estabelece que lei complementar
explorar sobre limitações constitucionais ao poder tributar, sobre conflitos de competência em relação aos impostos existentes, mas também, especialmente, sobre normas gerais em matéria de legislação tributária. E é aí que se insere a competência de recepção do Código Tributário Nacional, além de uma regra específica do artigo 35 dos atos das disposições constitucionais transitórias. E esse código, é interessante que se diga, né? Nenhuma das suas regras foi declarada inconstitucional até hoje. É uma obra-prima da legislatura brasileira. E é por esse motivo que é importante pensarmos sempre o sistema tributário a partir da Constituição, dessas normas gerais em matéria de legislação tributária, que estão organizadas e, de tal modo, orquestradas que, obviamente, o que se esperava é que isso permitisse uma distribuição de competências, evitando conflitos de competência, mas harmonizando o sistema em princípios. Pois bem, percebe-se na prática que uma série de situações, infelizmente, leva o contribuinte a um certo desespero diante de um cipoal de obrigações acessórias, demandas de obrigações tributárias de alta complexidade, e que, notadamente, tudo isso se concentra na tributação indireta. Não na tributação direta, na tributação indireta, ou seja, naquilo que corresponde aos impostos sobre o consumo, e especificamente aqui falo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o caso do serviço de comunicação e de transporte, que é dos estados, mas também vamos ver isso no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados, que é de competência da União. Vamos ver essa complexidade numa contribuição, que é a contribuição sobre faturamento, que é o PIS/COFINS. Né? Então, esse universo de competências incidentes sobre o consumo foi se tornando, ao longo da Constituição, de extrema complexidade. E hoje o que nós temos é um sistema que, infelizmente, demanda reformas, não propriamente das competências, isso eu queria deixar aqui muito claro, mas sim da técnica tributária que os legisladores criaram. É por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar certas propostas que estão sendo feitas. Né? Antes apareceu o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que propunha a consolidação de tudo num único IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, querendo copiar experiências estrangeiras. Sabíamos que isso não daria certo, porque a consolidação desses tributos levaria uma carga tributária exagerada. De repente, abandona-se essa proposta e surge a PEC 110, que está no Senado, cujo teor é trocar o sistema atual por 3 IVAs, um IVA federal, um IVA estadual e mais uma contribuição que continuaria com um equivalente de IVA. O PIS e a COFINS, portanto, viraria CBS, nós teríamos um IVA ainda adicional da União sobre alguns produtos e serviços específicos, previstos em lei complementar, e aí, ao lado disso, que na verdade seria uma substituição do IPI, e ao lado de tudo isso, nós teríamos um IVA que seria dos estados, capturando para o conteúdo desse IVA o imposto sobre serviço dos municípios. É lógico que isso não tem como dar certo. É lógico que essa proposta, evidentemente, é errática e vai seguramente malograr. Dizer isso não quer dizer que nós não tenhamos a possibilidade de construir uma reforma tributária. Podemos construir uma reforma tributária em conformidade com esse sistema constitucional que está em vigor desde 1988. O que se espera, portanto, não é uma reforma do texto constitucional, do ápice desse sistema jurídico, mas uma reforma infraconstitucional. O que os contribuintes querem que são coisas muito simples. Nada mais, nada menos do que simplificação fiscal, simplificação do ICMS, do PIS e da COFINS. Isso pode ser conseguido com créditos universais para tudo. Tudo que entrar na empresa gere crédito. Tudo que for gasto, que seja dado crédito ao contribuinte. Pronto. Isso já seria aí um grande avanço em relação à tributação do ICMS ou do PIS e da COFINS. Por quê? Porque aqui nós teríamos a passagem do crédito físico, mercadoria versus mercadoria,
ou mercadoria ou serviço, no caso do PIS da COFINS versus mercadoria e serviço, para um crédito que nós chamamos de crédito financeiro. Isso seria um grande avanço e eu não tenho dúvida que resultaria na eliminação de mais de 50% de todo o seu contencioso. E ao lado dessas fórmulas, outras medidas de simplificação que poderiam ser tomadas em relação aos sujeitos passivos, a legislação do IPI, que é um caos que precisa ser reformada, consolidada numa lei quadro específica, e aproximar todos eles em princípios de não cumulatividade rigorosa. Isso já seria suficiente para afirmar o texto constitucional, construir um sistema de impostos e contribuições aderentes a esses princípios constitucionais, e, ao mesmo tempo, simplificar e resolver os problemas de ambiente de negócio que nós temos no Brasil. É nesse sentido que, quando olhamos para a jurisprudência do Supremo, nós percebemos que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, dá respostas ao que chega, não é? Dá respostas ao caos que esses impostos e as dificuldades que a prática das autoridades administrativas leva ao Supremo Tribunal Federal, não é? Nós vimos, por exemplo, esse ano, o Supremo Tribunal Federal tendo que se pronunciar para dizer que o estabelecimento de uma mesma pessoa jurídica, o trânsito de mercadoria de um estabelecimento para outro, não pode incidir ICMS, digamos, nessa transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Ora, precisaria realmente acionar o Supremo Tribunal Federal para responder algo tão óbvio, onde não há mudança de titularidade, onde o contribuinte é o mesmo, onde a mercadoria sai de um estabelecimento do mesmo contribuinte para outro estabelecimento, muitas vezes situado em unidades federativas diversas, distintas, né? E pelo princípio da unidade nacional isso é possível. Então, como fazer? Como criar as condições para isso? Precisa o Supremo Tribunal Federal se pronunciar? Claro que não. Mas, infelizmente, aqui nós não observamos o quê? Segurança jurídica. Segurança jurídica é um princípio que realiza a justiça na forma de certeza e previsibilidade. A segurança jurídica está no devido processo legal, a segurança jurídica está na certeza do direito, a segurança jurídica está na proteção da confiança legítima, a segurança jurídica é a realização do ordenamento na sua totalidade. É nesse sentido que, quando olhamos para essas práticas de estados e municípios e a própria União em glosar créditos dos contribuintes, muitas vezes sem nenhuma motivação, ou com motivações esdrúxulas. Eu tenho um caso em andamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde uma empresa discute até hoje, em mais de 50 processos, que a tomada de crédito sobre prédios, porque está dito lá que o aluguel de prédios gera o direito de crédito. Essa empresa ela faz locação de portos, não de prédios. Bom, de portos. O que a autoridade administrativa diz? Que porto não é prédio. Então, são essas alegações onde a empresa tem que se esforçar, contratar advogado e gerar um passivo tributário de anos a fio em repetidas ações judiciais, ações administrativas, ações judiciais, para chegar ao final a alguma solução. Esse sistema, logicamente, é levado ao caos não pelo contribuinte, mas pelas autoridades administrativas que ficam buscando sempre uma forma de criar dificuldades na sua aplicação. Esses termos precisam mudar. Uma legislação tributária, conforme a Constituição, é uma legislação que respeita essa parametricidade de competências. Em que sentido? No sentido de preservação das competências como certeza do direito. Previsibilidade em relação aos princípios, no respeito à capacidade contributiva, no respeito à não cumulatividade, no respeito à progressividade. Isso isso que faz um sistema tributário ser um sistema efetivo, um sistema justo e um sistema que funciona. Mas, infelizmente, nós temos, no caso do ICMS, por exemplo, um organismo, que é o CONFAS, Conselho
de Fazenda, que reúne os secretários de Fazenda dos estados, que permanentemente legisla contra a Constituição. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, na época presidente do Supremo Tribunal Federal, me lembro, examinando um convênio, suspendeu a execução de um dado convênio de 8 artigos do convênio, não é? Porque claramente eram inconstitucionais. Isso infelizmente, a história do sistema tributário brasileiro, que não é ruim pela distribuição de competências ou pelos princípios consagrados na Constituição. É ruim pela técnica e pela aplicação no âmbito da prática. Se mudar o sistema de competências na Constituição resolve os problemas do contribuinte brasileiro? A resposta, desenganadamente, é negativa. Negativa. Porque se as práticas forem as mesmas, o sistema tributário não mudará. Diante de uma crise econômica como a que nós estamos vivendo, o sistema tributário tem muito o que dizer. Porque o sistema tributário pode ser um instrumento de intervenção na ordem econômica por meio de incentivos fiscais. Nós vimos um caso, e aqui não quero falar, não é questão de ser contra ou a favor, é só lembrar que em 2007, quando começou a chegar no Brasil os efeitos daquela crise econômica internacional, o Brasil, por um movimento de alíquotas de IPI em linha branca e medicamento e veículos, 1.0, por exemplo, permitiu que houvesse uma expansão da industrialização no Brasil, um aumento de arrecadação, um aumento de vendas de veículos, aumento de empregos, e isso são mecanismos que podem ser usados, não é, na via normativa para gerar estímulos à atividade econômica. Então, o sistema tributário, realmente, ele pode ativar fortemente a economia. Outros aspectos, claro, diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo, nós podemos ter também medidas de cobrança de tributos que tragam justiça tributária, né, que sejam progressivas no sentido de tributar mais aqueles que têm mais e, realmente, com isso, construir mecanismos para atender demandas sociais relevantes. Eu não tenho dúvidas que hoje é uma vergonha nacional nós termos esse aumento e essa expansão gravíssima da fome, como nós temos visto, não é? Os relatórios da ONU dão conta de que nós tínhamos, até 5 anos atrás, algo em torno de 7 milhões de pessoas em estágio de fome grave. Esse universo de pessoas subiu, estamos hoje a mais de 19 milhões. Né? Só que esse mesmo relatório dá conta de que nós temos 49 milhões de pessoas em algum estágio de fome. Então, isso justifica que nós tenhamos medidas sociais relevantes e, logicamente, nós precisamos ativar o sistema tributário para dar conta de arrecadar o suficiente para atender a essas demandas. No outro lado, no outro aspecto importante dessa reforma tributária, está relacionado com os passivos tributários. Nós temos hoje uma enorme dívida tributária em progresso. Uma dívida tributária que vai se alargando não somente pelas dificuldades de cobrança, mas também por uma série de razões processuais. Então, nós continuamos precisando, né, de formas alternativas de soluções de conflito em matéria tributária. Chegou-nos, pela Lei 13.988, 2020, a Lei Geral de Transação. Não tenho dúvidas que a Procuradoria da Fazenda Nacional dá uma lição às demais procuradorias de estados e municípios do que é eficiência no trato da aplicação dessa lei de transação tributária. O Conselho Nacional de Justiça, nesse momento, por 3 comissões, está avaliando uma série de medidas para apresentar à sociedade em breve, uma série de propostas para justamente aprofundar e aprimorar esses mecanismos alternativos de soluções de conflito. Isso será uma grande contribuição que o Conselho Nacional de Justiça dará ao Brasil. Mas eu não tenho dúvida que, quando nós falamos de reforma tributária, na linha do que eu dizia há pouco, o que nós precisamos é de uma reforma infraconstitucional. E esta reforma do processo tributário, do processo administrativo, é parte disso.
Nós temos hoje quase 3 trilhões, Chiara, de dívidas tributárias, de passivos tributários só na União, na dívida ativa da União. Imagine se nós pudéssemos recuperar parte dessa dívida ativa rapidamente. Não é? A Procuradoria da Fazenda Nacional começou esse trabalho e veja, o que ela arrecadava de dívida ativa, com todo esse aparato de leis de execuções fiscais, com toda a pressão que se colocava, era, no máximo, algo em torno de 15 a 20 bilhões por ano. Com a Lei Geral de Transação Tributária, está arrecadando, esse número está hoje superior a 100 bilhões em termos de recuperação da dívida ativa. Então, veja que Professor, quando se quer... Já que o senhor me chamou e que o senhor pediu para eu avisar, falta 5 minutos do seu tempo. Muito bem. Então, é exatamente isso. Esse é o sentido, né, que nós observamos no que concerne ao grande tema da reforma tributária. O que nós queremos hoje é uma reforma para que o sistema tributário seja mais justo, facilitador, simplificador nas suas relações com os contribuintes. Não adianta alterar o texto constitucional se a prática continuar a mesma. Não adianta mexer nas competências constitucionais se as leis processuais em matéria de aplicação da lei tributária continuar exatamente as mesmas. É nesse sentido que uma reforma tributária possível hoje pode ser a reforma da Lei Complementar 87/96, do ICMS, criar a lei complementar, como disse recentemente o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, né, e as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal praticamente fizeram uma reforma do sistema tributário na sua inteireza, né, corrigiu uma série de injustiças. Veja o caso do salário maternidade na contribuição previdenciária, o tema 72, ao dizer que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Claro, cobrava-se 2 vezes. Queriam cobrar salário maternidade da própria mãe, quando estava recebendo o benefício. Quer dizer, é de uma vilania toda prova. Cobrar o salário maternidade da mãe e do empregador. Quer dizer, você vai gerando, o sistema vai gerando inconstitucionalidades, não pelo que está previsto na Constituição, mas pela prática, pela técnica, né? Nós vimos também uma série de decisões do Supremo muito positivas, a própria exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma decisão, na época, eu confesso, que nem era um entendimento meu, mas olhando e compreendendo os argumentos empregados pelo Supremo Tribunal Federal, absolutamente coerentes, no sentido de realizar uma tributação conforme aquilo que a Constituição prevê, não é? Mais uma série de disposições que o Supremo, em boa hora, tem feito, não é? Como há pouco eu disse de uma tese do tema 1099, né? Que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro. Poderia aqui tecer comentários sobre várias questões de uso de software, o Supremo ter que se debruçar para dizer que a incidência não é do ICMS, mas sim do ISS. Quer dizer, como é que o Supremo, se não está posta essa competência na Constituição para os estados passaram mais de 20 anos insistindo em tributar software, quando, na verdade, sempre foi uma competência de serviço. Então, são essas coisas que nos mostram, sempre nos mostraram, que o sistema constitucional, na sua forma, e vejam bem, quando a Constituição fala no título que do sistema tributário nacional, só isso já tem um grande efeito normativo, mas não só normativo, axiológico e hermenêutico. Não é, conforme a Constituição, interpretar esse conjunto de normas sem uma visão de sistema. Não é conforme a Constituição interpretar esse conjunto de normas sem uma percepção do efeito de segurança jurídica que ele tem a realizar e a concretizar. É por isso que a obrigação tributária no direito positivo brasileiro é um conceito constitucional, mas é um conceito constitucional conforme os princípios de segurança jurídica, aquilo que estabelece a certeza do direito, a previsibilidade, a sua conformidade em termos do ápice constitucional até a última regra normativa existente. Essa percepção precisa ser, não é, a orientação, a linha
divisória entre um sistema que funcione conforme a Constituição e, portanto, será justo, porque um sistema integrado a princípios, ou um sistema que, infelizmente, não atenda a esses requisitos e opere no improviso. E o que temos visto hoje é o improviso. São estados criando tributação sobre incentivos fiscais, estados criando tributações e negando o direito de crédito aos contribuintes, e é exatamente aí que o contribuinte se insurge e, corretamente, exige uma reforma tributária. Será a reforma da Constituição? Eu digo aos senhores e às senhoras que, desenganadamente, não caiam, não insistam nesse erro. A reforma real é a reforma da legislação infraconstitucional e, especificamente, essa infralegal, que é a que atrapalha a vida do contribuinte dia a dia nas suas empresas, nos seus negócios. Muito obrigado a todos. Espero que tenham um belo congresso e agradeço a atenção com que me brindaram nesse encontro.